O povo chegou no culto agora, irmãos. Eu gosto de pregar para povo assim, irmão. Nós estávamos ontem aqui no jejum. Quem está fazendo o jejum dos 21 dias, levanta a mão, baixa. Vou perguntar para ser verdadeiro, de verdade, irmão. Quem está fazendo o jejum de 21 dias conosco? Ó, diminuiu umas mãos, viu? Não querendo ser acusador de maneira nenhuma, vou roubar o emprego do diabo, que o emprego de acusar é do diabo, né? Mas esse jejum dos 21 dias que nós estamos realizando, a loucura do merecimento, 21 dias para sair da justiça própria, nós estamos nos reunindo de segunda a sábado às 22 horas aqui no prédio, e estamos tendo um período de oração, e também estamos tendo um período para compartilhar da palavra. E ontem aqui, todas as noites têm sido maravilhosas, todas as noites tem sido um revelar poderoso da parte de Deus, poderoso mesmo. Mas ontem nós chegamos em uma parte da palavra que eu precisei comprovar aos irmãos o porquê que nós somos o povo da palavra, porquê que nós somos o povo da Bíblia. Sabe por quê? Porque o Senhor nos orienta que para nós podermos orar, nós temos que ter conhecimento da palavra, porque o crente verdadeiro e vencedor, ele ora a palavra. É bem verdade que nós somos uma igreja hoje, e eu não estou falando da igreja no modo em geral, estou falando da Videira Palhoça, né? Somos uma igreja fraca na oração. Somos muito fracos na oração. Nós não sabemos orar. Oramos às vezes 5 minutos e já não temos mais o que dizer. Se nós não escrevermos alguma coisa para falar, ela demora menos que isso, talvez 3 minutos. Pastor, como que você percebe isso? A gente visita alguns irmãos, de vez em quando a gente vai em alguma célula, às vezes a gente come fora com alguém ou na casa de alguém, e a gente percebe que a oração é pouca, quando até para comer a oração é relâmpago. Jesus é jóia, obrigado pela boia, amém. Um cara desse ora, a mesma de ontem por essas horas, amém. Eu já acostumei, já fazem desde 2009 que eu sou videriano. E o videriano, a primeira coisa que ele aprende é quando ele vai orar para comer. E tem gente que come no mínimo 3 vezes ao dia, tem gente que come mais vezes, é verdade. Mas saudavelmente você come no mínimo 3 vezes ao dia, né? Da manhã, almoço e janta. E nós sempre orientamos aos nossos irmãos que orem nessas 3 vezes ao dia por toda a sua cobertura espiritual. Esse é o motivo que nós nos sentimos amados e cobertos. E quem vai orar comigo sempre sabe que eu oro pelo pastor Aloysio e pastora Márcia, pastor Marcelo, pastora Valneide, pastor Naor, pastora Marília, pastor Carlos, pastora Marilda, e toda a cobertura espiritual que está sobre as nossas vidas. Você vai aprendendo a ter o gosto pela oração. Quando eu conheci a minha esposa no ano de 1994, ela orava 2 horas para ela orar, era fichinha. Minha esposa é campeã de jejum e oração. Eu não consigo nem chegar aos pés dela. Ora e jejua absurdamente. E pasme, o Senhor responde ela sempre, e muito bem. Quando eu a conheci, ela era de uma igreja que ela participava de um ministério chamado Ministério de Oração das Anas, porque Ana orava. E os homens eram Daniéis, porque Daniel orava. O culto começava às 19 horas, e é até hoje assim na igreja que meu pai é pastor. Alguém aqui já foi da Deus e Amor? Ó, temos algumas mãos aqui, né? Meu pai é pastor até hoje da Deus e Amor. 18 horas inicia o período de oração até às 19. Às 19 inicia o culto, mas o culto inicia com 30 minutos de oração. Diga oração. Até para dizer oração está difícil. Diga oração. Então, na realidade, para cada culto ela orava no mínimo 1h30. Só que ela ia no culto todos os dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda de novo, todos os dias. A minha esposa ia ao culto. A igreja de onde ela era, em Bento Gonçalves, tinha culto todos os dias à noite. A do meu pai em Caxias era um pouco mais diferenciada, porque ela tinha culto todos os dias, mas era de manhã, de tarde e de noite. E tem outras cidades, principalmente capitais, que o culto é 7 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite.
E nós só temos no domingo. E ainda assim, muitas das vezes, nós não viemos. E ela orava muito, orava muito, orava muito. E ela ainda é, minha esposa é uma mulher de oração. E eu explicava para os irmãos aqui ontem que nós deveríamos ocupar essas horas que nós temos nas noites para orar. Mas eu estou usando só 15, 20 minutos de oração. E estou pregando os outros 40 minutos? Não, teve um dia que a gente foi até quase meia-noite. Que eu gosto de pregar, irmão. Se você deixar para mim, eu prego do começo da manhã até a noite. Porque eu gosto disso. Mais ou menos como vai ser hoje. Teve uns que até pensaram, o que eu vim fazer hoje aqui? E aí eu mostrei para os irmãos que a palavra de Deus ela é clara quando diz que nós precisamos orar a palavra. E para você orar a palavra, você precisa ter conhecimento da palavra. Lá em Oséias, a Bíblia diz que o meu povo, o Senhor dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de... Já dei a cola da prova para você, ó. O meu povo perece por falta de... Mas veja bem, é o meu povo. Não é o povo lá de fora, não é o povo que não conhece Jesus, é o povo da igreja. Olha para o mundo lá e diga para ele, é você. É você que precisa ler mais, é você que precisa buscar mais, é você que precisa estudar mais, é você que precisa comer a Bíblia. Certa vez estávamos numa reunião de pastores e tinha mais ou menos uns 80 pastores. E o pastor supervisor, ele disse, irmãos, agora nós vamos fazer um momento profético de oração. Mas antes de nós orarmos, cada pastor vai dizer um versículo poderoso da palavra de Deus, vai declarar, vai confessar esse versículo, depois nós vamos orar. Irmãos, a coisa mais linda de ver, sabe quem era? Não eram os pastores, eram os seminaristas. Porque o seminarista é algo muito doido, porque ele quer ser pastor amanhã. Então ele começa como? Com muito afinco, com muita paixão. E ele declara, e ele fala aqueles versículos quilométricos, né? Decorado com todas as vírgulas, coisa mais linda de ver. De repente na roda chegou num pastor que disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor que estava conduzindo a reunião disse assim, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu não acredito que você disse esse versículo. Não, pastor, eu senti. Não, e ainda falou desse jeito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é um versículo, irmãos, que ele é vida para nós. Então não precisa você declarar ele. Eu quero ver você declarar toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que contra ti falar em juízo, tu a condenarás, e aquela coisa toda. Isso é diferente. Isso mostra que você lê a palavra. Eu vou perguntar quantos leem a palavra, mas não levanta a mão. Quantos aqui leem a Bíblia todos os dias? Esse livro aqui, querido, é o seu manual de cabeceira. Mas nós já atendemos gente no gabinete que não lê a Bíblia, mas já leu toda a saga Crepúsculo. O que você me diz disso? É forte, pastor. É forte, então muda de vida. A Bíblia é o manual do estudante. A Bíblia é a bússola do viajante. A Bíblia é o condutor para você não perder o caminho. Bíblia, o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa comer a Bíblia. Olha para o irmão do lado e diga para ele, coma a Bíblia. Teve um camarada na Bíblia chamado Jeremias, que ele chegou a comer literalmente o livrinho. Eu imagino ele colocando ketchup no livrinho e mastigando e comendo. A Bíblia diz que ele comeu o livro. Você precisa comer o livro, irmão. Diga aleluia. Mas eu quero falar hoje para você sobre a sua justiça é Cristo. Eu estava torcendo para fazer diferente, ontem ter falado essa e hoje falar a de ontem. Porque a palavra de ontem dos discípulos no caminho de Emaús era uma palavra poderosamente apaixonante. Quantos meditaram nela em casa? Pelo menos se você não estava aqui no jejum. Poderosa. Vida de Deus. Mas essa de hoje também eu quero compartilhar com você. As pessoas elas estão acostumadas a pensar no cristianismo como uma religião, né? Qual é a sua religião? Eu sou crente. Só que o cristianismo ele não é uma religião. Diga, cristianismo não é uma religião.
É claro que nós falamos para as pessoas de fora, para as pessoas que são leigas, como se fosse uma religião, a fim de que elas possam compreender, porque elas não entendem, são leigas. Mas a verdade é que o cristianismo, ele não é uma religião. Sabe o que é cristianismo? É crer de verdade. Cristianismo é acreditar corretamente. Diga, crer corretamente. Não é, antes de tudo, uma questão de se comportar corretamente, mas de crer corretamente. Porque comportar corretamente, muita gente se comporta. Agora, a diferença é entre crer corretamente. É evidente que nós precisamos ter um comportamento correto, mas apenas um resultado de crer corretamente é que realmente agrada ao Senhor. Crer corretamente é importante por quê? Porque a sua fé, diga, a minha fé, afeta o meu espírito, o meu corpo, a minha alma. Olha para o lado e diga para ele, repete o que o pastor está falando, irmão. Ah, bom, então vamos de novo. Repita comigo, a fé afeta o meu espírito, afeta o meu corpo, afeta a minha alma, afeta a minha vida financeira, afeta a minha vida familiar, afeta a minha vida profissional. Enfim, ela afeta todos os sentidos da vida. Eu vim mais aqui pertinho de você, porque eu acho que eu não estou escutando. Então assim pertinho eu vou poder escutar você dar uns glória hoje na palavra, né? Pastor Luiz nos ensina já há muito tempo de que uma crença errada, ela sempre vai produzir um comportamento errado. Repete isso comigo, uma crença errada sempre vai produzir um comportamento errado. Muito bem. Nós costumamos dizer que não existe teologia neutra, porque tudo aquilo que nós cremos sempre vai produzir um estilo de vida como resultado. Você é aquilo que você crê. Quando você vai no médico e você está reclamando por causa de obesidade, por exemplo, o médico vai olhar para você e vai dizer, você é resultado daquilo que você come. Quando você está com falta de inteligência, o professor na escola vai dizer que você é resultado daquilo que você estuda. Logo, a sua vida em todos os âmbitos é resultado daquilo que você crê. Diga amém. Então nós vamos falar agora sobre você viver a justiça de Cristo no arrependimento. O que é arrependimento verdadeiro? Arrependimento genuíno. O arrependimento, ele é uma questão de Romanos capítulo 12, versículo 2. Mudança de mentalidade. Diga mudança de mentalidade. Nos 3 anos que nós estamos aqui em Palhoça, eu já devo ter falado isso no mínimo umas 40 vezes sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, que aliás deveria ser um versículo decorado por todos os cristãos, que diz, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, quer dizer, não tomeis a forma. E eu sempre uso o exemplo da forma de pudim. Quem já ouviu falar disso umas 50 vezes? Baixa, quem nunca ouviu falar? Então eu vou contar para tu. E os outros vão ter que ouvir de novo. Gabriela, como que é a forma de pudim? Redonda com um furo no meio. Muito bem, esse é o formato do pudim. Mas eu posso fazer um bolo de chocolate também nessa mesma forma do pudim? Posso? E como é que o bolo vai ficar? O bolo de chocolate vai ficar, obrigado querido, no formato de pudim. Isso quer dizer o quê? Que você, como um cristão nascido em Cristo e novamente, nascido de novo, comprado, lavado, redimido pelo sangue do Senhor, não pode tomar a forma do mundo. Logo você precisa ser diferente. Diga diferente. Então olha para esse ET que está do teu lado e vê se ele não tem cara de diferente. É um ET gospel, irmão, esse camarada aí. Por quê? Porque ele é diferente. Ele não tem o mesmo formato do mundo. Ele não se conforma com as coisas do mundo. Ele não vive os prazeres do mundo. Ele é diferente. Diga aleluia. Então arrependimento verdadeiro é o quê? É uma mudança de entendimento. É uma mudança de opinião.
Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, isso quer dizer que daí nós estamos nos arrependendo. E aí vem o capítulo 15 que nós lemos aqui da parábola do camarada que perdeu uma das ovelhas. A nossa justiça é Cristo, mas eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu ouço muitas coisas e como pastor a função de corrigir a igreja, ela é minha. O obreiro Arthur, por exemplo, está sendo treinado para ser pastor. O obreiro Lincoln está num teste de treinamento para ser pastor. Eles não podem subir no palco dessa igreja e pregar uma mensagem de exortação para apacentar a igreja. Nem eu, mas a função de corrigir a igreja, ela é minha, porque o Senhor a deu a mim. Então algumas coisas chegam aos nossos ouvidos, e por causa dessa parábola também que nós lemos agora, eu vou aproveitar para falar. Porque no nosso meio nós ouvimos muito isso. O pastor se preocupa muito com os números. Só quer número, só quer a multiplicação. Quando que a minha célula vai multiplicar? Quando que isso vai multiplicar? Quando que isso vai fazer o quê? Quando que isso vai fazer aquilo? Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: sabe por que ele é pastor? Pergunte para ele. Agora eu vou dar a resposta para você. Por que eu sou pastor? Porque eu sei contar. Ah, mas nós também sabemos contar, pastor. Então um dia você poderá ser pastor, porque todo pastor verdadeiro, ele conta. Sabia? Conta. Numa das passagens que nós lemos no jejum aqui, eu creio que deve ter sido a de quinta-feira, falava que a pesca resultou em 153 peixes. Como que eles sabiam que tinha 153 peixes? Porque eles olharam assim por cima e pensaram: deve ter mais ou menos aí uns 153 peixes. Foi isso? Contaram os peixes um a um. Levanta a mão os líderes de célula. Você sabe agora, se eu perguntar quantas pessoas tem na sua célula, o número exato? Você tem que saber. Sabe por quê? Porque você é o pastor daquele rebanho, e o pastor sabe contar. Como assim, pastor? Aqui diz que esse camarada, no finalzinho do dia, ele estava lá e ele senta na ponta da cerca e as ovelhas começam a entrar. E ele começa: 1, 2, e elas vêm vendo: 3, 19, 68, 94, 97, 98, 99. Ué, tem coisa errada aí. Sai tudo de novo para fora, e sai todas as de volta para a rua, todo mundo, e volta tudo de novo. E ele faz o quê? Vai contar uma por uma, e ele descobre o quê? 99. Ô Armando, vamos e venhamos. Quem tem 100 ficar com 99 tá show de bola. Vai se preocupar para quê? Tá com 99%. Vamos para casa, vamos dormir, vamos ficar legal, beleza pura, gente. Vou me preocupar com o quê? Eu tenho 99, eu vou dar bola para uma? E o pastor Marcelo Almeida das ovelhas é um bicho estúpido. Olha onde é que a gente se coloca, né? Porque nós somos ovelhas. Olha para a cara do irmão do lado, se ele tem cara de ovelha. Só ovelha, irmão. Não pensa na ovelha estúpida, só pensa na ovelha. Por quê? Admira-se muito que o